Olá, meu nome é Douglas Marney e venho convidar vocês para assistirem uma série sobre o cinema, que chamaremos de As Estrelas e os Astros, falando sobre as estrelas da época áurea de Hollywood e traçando suas astrobiografias, que são as suas biografias do ponto de vista de seus mapas astrais. O filme mudo não possuía trilha sonora. Como forma de completar a experiência visual oferecida pelas imagens, as exibições eram acompanhadas por músicos contratados para tocar durante as sessões. Assim, o filme mudo necessitava de ênfase maior na expressão corporal e facial, para que a audiência compreendesse melhor a representação, chamado de overacting ou representação exagerada. Isto era decorrente da atuação teatral, porém, aos poucos, os espectadores começaram a demonstrar sua preferência pela maior naturalidade na tela. Nos filmes mudos, eram introduzidas legendas em determinadas partes do filme, os intertítulos, para clarificar as situações para os espectadores. Os irmãos Lumière produziram muitos curtas-metragens documentais, mas, em 1896, o ilusionista francês Georges Méliès demonstrou que o cinema não servia apenas para gravar a realidade, mas também para criar a fantasia. O estilo documental dos irmãos Lumière e as fantasias teatrais de Méliès fundiram-se nas ficções realistas do diretor Edwin S. Porter, que produziu o primeiro filme estadunidense, The Great Train Robbery, sendo lançado em 1º de dezembro de 1903. Foi produzido pelo Edison Studios e distribuído por Edison Studios e Klein Optical Company. Com apenas 12 minutos de duração, é um dos marcos da história do cinema e um dos responsáveis pelos grandes sucessos que teve na época, por demonstrar a viabilidade da indústria cinematográfica.
O cinema mudo nos Estados Unidos ficou marcado pela atuação de três comediantes geniais: Harold Lloyd, Buster Keaton e Charlie Chaplin. Historicamente, Chaplin foi pioneiro na comédia cinematográfica e Keaton e Lloyd se inspiraram no seu trabalho. Os três tinham estilos diferentes. Chaplin tinha uma forte afinidade com o sentimentalismo. Lloyd era conhecido pelo seu personagem comum, com um otimismo típico da década de 20. E Keaton sempre demonstrava estoicismo com um leve tom cínico. Harold Lloyd, nascido com o nome de Harold Clayton Lloyd, aos 20 de abril de 1893, em Berkshire, Nebraska, foi um ator, comediante, diretor, produtor e roteirista do cinema norte-americano. Estudou arte dramática na Escola de Arte Dramática de San Diego. Depois de interpretar várias obras, chegou à conclusão do que ele gostava de fazer era comédia. Seu primeiro filme foi The Old Monk's Tale, de 1913, produzido pela Edison Company e distribuído pela General Films Company. Ele fez 214 filmes durante a sua carreira, a maior parte na era do cinema mudo, sendo considerado um dos maiores comediantes da época. Em 1919, descobriu o fator decisivo para seu personagem: os óculos. Seu personagem, um jovem franzino, de óculos, chapéu de palha e terno, não necessariamente tímido, mas sempre desastrado. Esta foi a sua originalidade. Criou um personagem absolutamente comum e apagado, a quem aconteciam as situações mais incomuns e que o faziam, sem querer, transformar-se em um super-herói. Seu lema poderia ser: pouco inteligente, mas afortunado. Vejam a icônica cena de Harold no filme Safety Last, de 1923.
Com a chegada dos filmes com diálogos, sua aparição foi mais escassa, levando-o à aposentadoria. Ele realizou apenas 8 filmes falados, o último em 1947, The Sin of Harold Diddlebock. Buster Keaton, nascido com o nome de Joseph Frank Keaton, aos 4 de outubro de 1895, em Piqua, Kansas, foi um ator, comediante, diretor, roteirista e dublê norte-americano. Nascido no mundo do vaudeville, uma mistura de teatro e circo, começou sua carreira artística aos 3 anos de idade, em um número com seus pais, chamado de Os Três Keatons. Buster Keaton estreou no cinema em 1917, ao lado de Roscoe Arbuckle, uma parceria muito bem sucedida, e não demorou para chegar à fama. Por volta de 1921, Keaton passou a fazer seus próprios curta-metragens independentes e obteve grande sucesso. A partir daí começou a fazer longas, com muito sucesso pela sua forma de fazer humor, caracterizado pelo seu jeito desastrado e passivo em filmes cheios de ação e fugas, com quedas e confusões que tiravam gargalhadas da plateia. Vamos ver agora uma cena de Buster Keaton no filme Sherlock Jr., de 1924.
Com a chegada do filme sonoro, Kiran não se adaptou à nova técnica e, a partir de 1930, passa por uma fase de decadência, com problemas na vida pessoal devido a um divórcio e alcoolismo. Charlie Chaplin, nascido com o nome de Charles Spencer Chaplin Jr., em 16 de abril de 1889, Londres, Reino Unido, foi um ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e músico britânico. Ele foi um dos maiores atores da era do cinema mudo, notabilizado pelo uso da mímica e da comédia pastelão. É considerado por alguns críticos o maior artista cinematográfico de todos os tempos. Foi no estúdio Keystone que Chaplin desenvolveu seu principal e mais conhecido personagem, o Vagabundo, que é um andarilho pobretão que possui as maneiras refinadas e a dignidade de um cavalheiro, sempre vestindo um paletó apertado, calças e sapatos desgastados e maiores que seu número, um chapéu coco, uma bengala e um pequeno bigode sob o nariz. O público viu o personagem pela primeira vez no segundo filme de Chaplin, Kid Out Race at Venice, lançado em 7 de fevereiro de 1914. Vamos assistir um trecho do filme. A veia artística de Chaplin era muito inventiva e os estúdios pagaram fortunas para ele produzir seus filmes, dando-lhe plena liberdade para a criação, ao ponto que, em 1918, ele construiu seu próprio estúdio.
Indo mais além, em 1919, ele fundou a distribuidora United Artists, junto com Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith, todos tentando escapar da crescente consolidação de poder dos distribuidores e financiadores de filmes. Este movimento, junto com o controle total da produção dos seus filmes no seu próprio estúdio, assegurou a independência de Chaplin como cineasta. Ele produziu verdadeiros clássicos do cinema mudo, como O Vagabundo, de 1915, O Imigrante, de 1917, O Garoto, de 1921, Em Busca do Ouro, de 1925, e O Circo, de 1928, entre muitos outros. The Jazz Singer é um filme do gênero drama romântico musical, dirigido por Alan Crosland e considerado o primeiro longa-metragem com falas e canto sincronizado em um disco de acetato. Produzida pela Warner Brothers, a produção estreou em 6 de outubro de 1927 e foi baseada na peça homônima de Samson Raphaelson, de 1925. Por serem descendentes de judeus, os irmãos Warner escolheram esta data para coincidir com o dia seguinte ao Yom Kippur, a data mais sagrada do ano na religião judaica. O estúdio Warner havia comprado um sistema de som em disco chamado Vitaphone, da Western Electric, e estreou o sistema em 1926 com o filme Don Juan, um drama com uma partitura executada pela Orquestra Filarmônica de Nova York. Neste sistema, a trilha sonora não era impressa no próprio filme, mas gravada em discos fonográficos, reproduzidos em uma mesa giratória acoplada ao motor do projetor enquanto o filme estava sendo projetado. Don Juan conseguiu arrecadar grandes somas de dinheiro na bilheteria, mas não foi capaz de igualar o investimento de $500 mil com a compra do sistema Vitaphone. Então, a Warner Brothers investiu no filme The Jazz Singer, que foi o primeiro filme a ter uma trilha sonora que incluía diálogos. Contudo, dos cerca de 90 minutos que compõem o filme, somente 20 minutos se referem às sequências faladas, sendo que o restante é uma combinação de cenas mudas com orquestrações gravadas. Uma das primeiras falas de Jolson, "Espere um pouco, você ainda não ouviu nada", veio para simbolizar a chegada do filme falado. Vamos assistir um trecho do filme quando Al Jolson canta Mammy. Mammy, Mammy, the sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-comin'. Sorry I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles on my Mammy. Oh, Mammy, my little Mammy. The sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best.
It's on my mammy I'm talking about. Nobody else's. My little mammy. My heartstrings are tangled around Alabama. Apesar da grande empreitada, nenhum dos irmãos Warner esteve presente na noite de estreia, pois Sam Warner, o maior defensor do Vitaphone, acabara de falecer devido a uma pneumonia no dia anterior, o que fez com que os irmãos retornassem à Califórnia para o funeral. Entretanto, Doris Ruth Warner, filha de Harry Warner, esteve presente e pôde presenciar aquele momento divisor de águas. Segundo ela, aplausos se seguiam a cada canção interpretada por Al Jolson. E assim que os atores iniciaram um diálogo, a plateia ficou histérica. O filme foi apresentado em muitas salas do país na versão muda em 1927. Somente no ano seguinte, os cinemas se equiparam para transmitir a versão falada. The Jazz Singer custou $422 mil e rendeu 2,6 milhões, um enorme sucesso financeiro, responsável por transformar a Warner no maior estúdio de Hollywood. Com relação ao mapa astral da primeira sessão do cinema falado, temos a data, o local e indicações sobre o horário, que aconteceu à noite pelo fato da estreia ter sido programada para depois do feriado do Yom Kippur, além dos relatos de Doris Warner. Este dia sagrado para os judeus começou ao anoitecer do dia 5 de outubro de 1927 e terminou com o pôr do sol do dia 6. Segundo a tradição judaica, o feriado é dedicado ao arrependimento e ao perdão. Existem uma série de restrições para os adeptos do judaísmo neste dia, como jejum completo, abstinência sexual, não usar eletrodomésticos e outros. Após o Yom Kippur, espera-se que haja festa e alegria, porque é um dia santo de júbilo. Assim sendo, adotaremos o horário noturno da foto do Warner's Theatre no dia da estreia, ou seja, 20 horas e 45 minutos, como a mais provável horário do início da sessão. Caso o provável horário esteja correto, poderíamos traçar um grande trígono no mapa entre Marte, que está conjunto ao Sol, a Lua e o ascendente, o que poderia significar grandes facilidades no desenvolvimento do projeto do evento. Este trígono está localizado em signos do elemento ar, o elemento no qual se desenvolvem as ideias e por onde estas ideias são transmitidas. O ascendente no signo de Gêmeos diz respeito à comunicação, falada ou escrita. Os geminianos são geralmente muito expressivos. Seu regente, o planeta Mercúrio, está em Escorpião, o signo das transformações, na entrada da casa 6, a casa da rotina diária. O Sol está no signo de Libra, o signo das artes e da beleza, na casa 5, a casa dos palcos e dos espetáculos. Ao seu lado está Marte, o planeta que rege a energia do mapa, indicando que esta energia estará direcionada para as apresentações artísticas. A Lua está no signo de Aquário, o signo das revoluções e do avanço tecnológico, próximo da casa 10, o ápice do mapa, prometendo fama ao evento e também dinheiro, pois rege a casa 2,
a casa dos recursos financeiros. O planeta Plutão está no signo de Câncer, signo da família, na casa 2, a casa dos valores, em aspecto tenso com Sol e com Marte, podendo significar que o alto investimento no sistema Vitafone teria necessariamente que trazer bons resultados financeiros. Caso contrário, seria a ruína do estúdio. Netuno em Leão na casa 4 revela que novas bases serão construídas, dissolvendo as antigas estruturas, especialmente quanto aos espetáculos. Vênus em Virgem, ainda na casa 4, traz a questão dos critérios, do método, da meticulosidade, dos detalhes, da preciosidade, no tocante às escolhas e ao tratamento artístico. A seguir encontramos Saturno, no signo de Sagitário, na casa 6, a casa da rotina, denotando um trabalho árduo com muita responsabilidade e respeito à lei. Por fim, temos uma conjunção na casa 11, a casa dos amigos e do círculo social, entre os planetas Júpiter e Urano em conjunção. Júpiter está no signo de Peixes, seu domicílio noturno, portanto com bastante força, levando-nos a um mundo de sonhos e fantasias, algo longe de nossa realidade cotidiana. Urano está 0 graus do signo de Áries, o ponto vernal mais importante do zodíaco, estabelecendo um novo início de uma atividade estabelecida, algo revolucionário para os padrões da época. Em 1929, 2 anos após o lançamento do filme The Jazz Singer, o cinema falado já representava 51% da produção dos Estados Unidos. O Beijo, lançado em 1929 e protagonizado pela atriz sueca Greta Garbo, foi o último filme mudo da MGM e o último da história de Hollywood. Mas há uma honrosa exceção. Chaplin resistiu a fazer um filme com diálogos durante toda a década de 1930, pois considerava o cinema uma arte essencialmente pantomímica. Ele disse: a ação geralmente é mais entendida do que palavras. Ouça uma descrição de algum objeto estranho, um javali africano, por exemplo. Depois olhe a foto do animal e veja como você fica surpreso. Chaplin ainda produziu Luzes da Cidade em 1931 e Tempos Modernos em 1936. Filmes essencialmente mudos, porém possuíam a música sincronizada e efeitos sonoros. Ele acabou por se converter ao cinema falado quando fez O Grande Ditador, em 1940, no qual interpretou o papel de Adenoid Heinkel, o ditador da Tomânia, claramente um ato de repúdio a Adolf Hitler e ao nazismo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber as notificações dos futuros capítulos. No próximo episódio terá início a série sobre as atrizes e começaremos com Gloria Swanson, uma atriz que trabalhou tanto no cinema mudo quanto no falado.